Imagine só a cena: uma delegação russa chega a Istambul para negociar, mas em vez de diplomatas experientes, Putin manda um grupo de figurantes sem qualquer peso político. É quase uma piada de mau gosto, um tapa na cara de quem realmente acreditava em conversas sérias. O recado é claro: vocês não merecem nem minha atenção de verdade. E não é à toa que essa encenação ecoa nos discursos do Kremlin e nos bastidores do poder. Afinal, o tal chefe da União dos Escritores e seus companheiros de viagem não passam de marionetes sem mandato, sem experiência e, acima de tudo, sem qualquer relevância para uma mesa de negociações. Putin, porém, não tinha muitas opções. Qualquer nome que enviasse seria automaticamente mais respeitável do que Zelensky, e isso ele não podia permitir. Lembre-se, foi ele quem propôs as conversas não por boa vontade, mas como resposta aos ultimatos ocidentais após novas sanções. Era uma tentativa desesperada de se esquivar, de fingir que buscava a paz enquanto ganhava tempo. Uma jogada calculada para que o mundo, especialmente Trump, acreditasse que havia um mínimo de disposição para o diálogo. Mas será que alguém realmente caiu nessa? Trump, é claro, fingiu que sim. Afinal, ele sempre preferiu fechar os olhos para as manobras de Putin, na esperança de que um milagre resolvesse a guerra. Mas os líderes europeus e Zelensky não são ingênuos. Eles conhecem Putin há anos e sabem que ele não cede por vontade própria. Essa suposta concessão russa era, na verdade, uma armadilha. E Zelensky, astuto, virou o jogo ao propor negociações diretas com Putin, no mais alto nível. Era um desafio que o Kremlin não podia aceitar. Ou Putin se rebaixava ao nível de Zelensky, ou admitia que não tinha intenção real de negociar. A resposta foi patética. Em vez de enviar alguém com um mínimo de credibilidade, Putin despachou um grupo de desconhecidos, sem poder de decisão, sem prestígio, sem nada. Um gesto que não ofendeu Zelensky, afinal, ele já sabe que Putin não passa de um blefe. A Ucrânia, nos últimos anos, provou que é capaz de resistir e até reverter os avanços russos, infligindo perdas muito maiores do que as sofridas. Para Zelensky, essas negociações nunca foram sobre paz, mas sobre estratégia. Ele sabe que Putin só entende a linguagem da força, e que qualquer acordo só virá quando a Rússia for pressionada ao limite. O verdadeiro alvo do desprezo de Putin não era Zelensky, mas os Estados Unidos, a China, o Brasil, a Turquia, todos aqueles que pressionavam por um cessar-fogo. Ele cuspiu no rosto de Trump, que agora tenta se justificar dizendo que nunca prometeu nada, enquanto os Estados Unidos endurecem o discurso. As sanções já estão prontas, esperando apenas o momento certo para serem aplicadas. E é justamente esse medo que move Putin. Toda essa encenação em Istambul, toda essa falsa disposição para o diálogo, não passa de uma tentativa desesperada de adiar o inevitável. Vamos recapitular. Os Estados Unidos propuseram um cessar-fogo de 30 dias como condição para iniciar conversas, marcando a data de 12 de maio. Moscou, claro, reagiu com desdém, chamando as exigências de inaceitáveis. Putin até anunciou uma pausa unilateral durante os feriados de 8 a 10 de maio, mas Zelensky recusou qualquer trégua simbólica. Enquanto isso, os ataques continuaram, e o que restou foi apenas uma farsa. A Ucrânia só concordou com a ideia do cessar-fogo por pressão americana, não por acreditar que Putin cumpriria sua palavra. E agora, ao rejeitar até mesmo uma delegação digna desse nome, Putin deixa claro: ele não quer paz, ele quer tempo. E o mundo já está cansado de suas mentiras. Passo não apenas isolaria a Rússia economicamente, mas também forçaria seus parceiros comerciais a escolherem entre Moscou e Washington. E a verdade é que, diante de um ultimato tão brutal, poucos ousariam desafiar os Estados Unidos. Além disso, o projeto de lei de Graham previa o congelamento total de ativos russos no exterior, incluindo reservas do Banco Central, e a exclusão definitiva do sistema SWIFT, não apenas para bancos específicos, mas para toda a infraestrutura financeira do país. Não se tratava mais de sanções pontuais, mas de um estrangulamento calculado, capaz de paralisar a máquina de guerra de Putin em questão de semanas. A mensagem era clara: ou o Kremlin aceitava a trégua e negociava de boa fé, ou enfrentaria um colapso econômico sem precedentes. E não era apenas uma ameaça vazia. Os europeus, que até então hesitavam em adotar medidas mais duras por medo de prejudicar suas próprias economias, desta vez sinalizaram disposição para agir. A Alemanha, dependente do gás russo, anunciou que aceleraria a construção de terminais de GNL para cortar laços energéticos com Moscou. A França propôs um embargo total ao petróleo russo, enquanto a Polônia pressionou por um bloqueio completo às importações de carvão e aço.
Até mesmo a Turquia, que até então tentava mediar o conflito sem se posicionar claramente, começou a dar sinais de que não protegeria a Rússia de um cerco econômico. Putin, porém, parecia apostar no tempo. Sua resposta aos ultimatos ocidentais foi uma mistura de cinismo e procrastinação. Primeiro, rejeitou a proposta de cessar-fogo como inaceitável, alegando que a Ucrânia não tinha legitimidade para negociar. Depois, sugeriu que as conversas poderiam acontecer, mas apenas em condições que sabia serem inaceitáveis para Kiev, como a manutenção dos territórios ocupados. E quando o Ocidente insistiu em um prazo concreto, o Kremlin recorreu ao seu velho truque. Ofereceu uma reunião em Istambul, mas sem qualquer garantia de que as hostilidades cessariam durante as negociações. Era um jogo perigoso. Putin acreditava que o Ocidente, dividido por interesses internos e receoso de uma escalada, acabaria cedendo. Mas desta vez, os líderes ocidentais não estavam dispostos a repetir os erros do passado. A visita conjunta a Kiev não foi apenas simbólica, foi um aviso. E quando o Kremlin tentou desviar o foco para a Turquia, a resposta foi imediata. Ou a Rússia aceitava o cessar-fogo até 12 de maio, ou as sanções seriam acionadas sem hesitação. A pressão não vinha apenas dos governos. Nos bastidores, grandes corporações ocidentais, temendo represálias legais e danos à reputação, começaram a se distanciar da Rússia. Gigantes como Shell, BP e Exxon anunciaram a saída do mercado russo, enquanto bancos como o HSBC e o Citigroup congelaram transações com instituições financeiras do país. Até mesmo empresas chinesas que até então viam na crise uma oportunidade para expandir seus negócios com Moscou começaram a recuar, preocupadas com as consequências de desafiar as sanções americanas. Putin, isolado e sem saída, parecia ter subestimado a determinação do Ocidente. Sua estratégia de ganhar tempo estava prestes a se voltar contra ele. E enquanto o mundo esperava sua resposta, uma coisa era certa: desta vez, não haveria espaço para manobras. Ou a Rússia aceitava a paz nos termos propostos, ou pagaria um preço que nem mesmo o Kremlin poderia ignorar. Prontidão para dialogar, o movimento pegou Washington de surpresa. E Trump, sempre ávido por um feito diplomático que marcasse sua presidência, viu ali a chance de ouro. Afinal, quem melhor do que ele para mediar uma negociação histórica? Mas o que parecia um golpe de mestre escondia uma armadilha. Ao endossar as conversas sem exigir um cessar-fogo prévio, o presidente americano abriu mão da única moeda de troca que poderia forçar Putin a ceder. O Kremlin, astuto, entendeu a jogada. Sabia que uma vez iniciadas as negociações, a pressão por resultado seria imensa, e que qualquer atraso ou impasse poderia ser atribuído à Ucrânia. Putin, mestre em manipular o tempo, agora tinha nas mãos a oportunidade de dividir o Ocidente. A Europa, que insistia em um congelamento das hostilidades antes de qualquer diálogo, viu-se isolada. Os Estados Unidos, sob Trump, haviam recuado de sua própria exigência, e agora restava aos europeus decidir: aceitar o novo jogo ou arriscar serem vistos como obstáculos à paz. Enquanto isso, em Kiev, Zelensky não se deixou enganar. Sua resposta foi um desafio direto: se Putin queria conversar, que o fizesse cara a cara, sem intermediários, sem condições prévias. Era uma aposta arriscada, mas calculada. Ao exigir um encontro no mais alto nível, o presidente ucraniano expôs a verdadeira intenção de Moscou: ganhar tempo, não negociar. E se Putin recusasse, a farsa estaria escancarada. Se aceitasse, teria que enfrentar um líder que, ao contrário do esperado, não se curvava diante de ultimatos. A reação internacional foi imediata. Enquanto aliados europeus se mostravam céticos, Trump dobrou a aposta, elogiando a coragem de Putin e pressionando Zelensky a aceitar o encontro. Mas o que parecia apoio era, na verdade, um sinal de fraqueza. Ao abrir mão das sanções como pré-condição, os Estados Unidos entregaram sua maior arma sem garantias de que a Rússia cumpriria qualquer acordo. E Putin, percebendo a brecha, já começava a preparar seu próximo movimento: uma proposta de paz, tão vaga que poderia ser interpretada de qualquer forma, menos como uma rendição. O relógio corria contra o Ocidente. Cada dia sem uma resposta clara da Rússia era um dia a mais de incerteza, um dia em que as sanções perdiam força e a guerra se arrastava. E enquanto o mundo assistia, uma pergunta pairava no ar: até onde Putin estava disposto a ir para manter sua guerra? A resposta, como sempre, viria não em palavras, mas em ações. E essas ações poderiam definir não apenas o futuro da Ucrânia, mas o equilíbrio de poder global pelos próximos anos. Como uma armadilha. A aposta de Trump era clara: sentar as partes à mesa, qualquer que fosse o preço, e colher os louros de um acordo histórico.
Mas o que parecia um movimento audacioso revelava-se, aos poucos, uma jogada arriscada e Putin, mestre em manipular expectativas, sabia exatamente como explorá-la. Cada gesto do Kremlin era calculado para testar os limites da paciência ocidental. A recusa em enviar uma delegação à altura não era apenas um desdém protocolar, era uma mensagem cifrada. A Rússia não negociava sob pressão, mas sim ditava o ritmo. E naquele momento, o ritmo era o de um relógio que só avançava a seu favor. Zelensky, porém, não se deixou intimidar. Ao exigir a presença de Putin como condição para o diálogo, transformou o que poderia ser uma rendição ucraniana em um teste de credibilidade para o próprio Kremlin. A estratégia era simples, mas devastadora. O Moscou reconhecia a legitimidade de Kiev como interlocutora, algo que vinha negando desde 2014, ou expunha sua recusa em negociar como o que realmente era, um blefe. O mundo prendeu a respiração. Afinal, Putin jamais aceitaria sentar-se frente a frente com um líder que chamava de drogado e nazista. Mas se recusasse, a narrativa da disposição para a paz ruiria como um castelo de cartas. Trump, porém, insistia em ver sinais de boa vontade onde não havia. Mesmo quando a delegação russa desembarcou em Istambul com nomes de segundo escalão, figuras sem poder decisório, conhecidas por táticas dilatórias, o presidente americano ainda tentava vender a ideia de que o simples fato de estarem ali já era um avanço. Seus aliados europeus, menos otimistas, viam o que estava diante de seus olhos, uma encenação. Medinsky, o chefe da delegação, era o mesmo negociador que anos antes havia ridicularizado a Ucrânia com declarações sobre cromossomos russos. Sua presença ali não era coincidência, era um sinal de que Moscou não pretendia ceder um centímetro. A reação de Zelensky foi imediata e cortante. Em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo, o presidente ucraniano não escondeu o desprezo. Se a Rússia quer conversar, que envie alguém com autoridade. Não aceitaremos fantoches. As palavras ecoaram como um tapa na cara de Putin e de Trump, que até então tentava vender a ilusão de um desfecho próximo. A mensagem era clara: Kiev não seria cúmplice de uma farsa. Enquanto isso, nos bastidores, diplomatas ocidentais começavam a admitir o óbvio. O Kremlin não buscava paz, mas sim ganhar tempo. Cada dia de negociações vazias era um dia a mais para reabastecer suas tropas, desgastar o apoio à Ucrânia e enfraquecer a unidade da OTAN. A reação de Washington foi reveladora. Trump, pressionado por aliados que já não acreditavam na boa-fé de Putin, começou a recuar. Em uma declaração improvisada, o presidente americano sugeriu que talvez fosse melhor esperar, uma frase que soou como um reconhecimento tácito de que havia sido enganado. Mas o estrago já estava feito. Ao depositar suas fichas em um acordo apressado, Trump não apenas expôs a fragilidade da estratégia ocidental, ele deu a Putin exatamente o que o Kremlin queria: uma divisão entre os aliados. Enquanto os Estados Unidos vacilavam, a Europa endurecia. Líderes como Macron e Scholz, antes cautelosos, agora falavam abertamente em reforçar a ajuda militar e preparar-se para uma guerra prolongada. O jogo de Putin era velho como a própria diplomacia russa, prometer diálogo para ganhar tempo enquanto avançava no terreno. Mas desta vez havia um detalhe que o Kremlin não havia previsto. Zelensky, ao recusar-se a participar de uma pantomima, forçou o Ocidente a encarar a realidade. Não haveria paz sem concessões reais da Rússia, e Moscou não estava disposta a fazê-las. A pergunta que restava era uma só: até quando o mundo continuaria a cair na mesma armadilha? A resposta, como sempre, viria não em palavras, mas em sangue e aço. E o relógio implacável continuava a correr. O plano B de Moscou já estava em marcha, e os sinais não deixavam dúvidas. As engrenagens das sanções esmagadoras voltavam a render, prontas para serem acionadas com uma velocidade que pegaria o Kremlin de surpresa. E como sempre, as peças começariam a se mover nos bastidores antes mesmo que o mundo percebesse. Não demoraria para que as manchetes voltassem a estampar a mesma narrativa. O Ocidente, exasperado, traído mais uma vez pela mesma farsa, reagiria com fúria calculada. Afinal, como confiar em quem transforma cada negociação em um teatro de sombras? Putin acreditava ter jogado com maestria, mas o que ele não entendeu, ou fingiu não entender, é que cada gesto seu era dissecado, cada palavra sopesada. A delegação enviada a Istambul não passava de um arremedo de seriedade. Figura sem peso, sem autoridade, sem nada além de um mandato vago para enrolar e ganhar tempo. Era um insulto não apenas à Ucrânia, mas ao próprio Trump, que na sua obsessão por fechar o maior acordo da história havia cedido terreno, suspendendo sanções e oferecendo concessões na esperança de um gesto recíproco.
Em vez disso, recebeu um tapa na cara. Moscou não apenas ignorou a boa-fé americana, como transformou a diplomacia em um espetáculo de humilhação. E Trump, o autoproclamado mestre das negociações, viu-se reduzido a um peão no tabuleiro de Putin, um peão que até então acreditava estar jogando xadrez quando, na verdade, participava de uma partida de damas russas. O que o Kremlin não contava era com a reação dos aliados. Enquanto Putin tentava vender a ilusão de um cessar-fogo, os europeus, cansados de serem tratados como figurantes, começavam a se articular. A reunião de Biden com Scholz e Macron não foi mera formalidade. Foi um sinal claro de que a paciência estava se esgotando. E se Trump ainda hesitava em apertar o gatilho, a pressão interna nos Estados Unidos crescia. Republicanos e democratas, unidos por uma vez, exigiam uma resposta à altura. Afinal, ninguém quer ser lembrado como o líder que caiu no mesmo truque pela terceira vez. Putin, é claro, continuava a apostar no tempo. Cada dia de protelação era um dia a mais para consolidar ganhos no campo de batalha, um dia a menos de sanções, um dia a mais de divisão no Ocidente. Mas o jogo estava mudando. O que antes era uma dança de palavras vazias agora se transformava em um confronto de vontades. E o Ocidente finalmente parecia disposto a pagar o preço da coerência. Se Moscou queria guerra, teria guerra, não apenas nas trincheiras da Ucrânia, mas nos mercados, nos tribunais, nas ruas de cidades que um dia acreditaram na promessa de paz. A questão não era mais se haveria uma resposta, mas quando e com que força. E Putin, que sempre apostou na fraqueza alheia, poderia descobrir tarde demais que desta vez o Ocidente não estava disposto a piscar primeiro.